Neste momento, é oportuno apresentar uma ferramenta para análises simplificadas de problemas, não só no âmbito da transferência de calor por convecção, mas para problemas de engenharia em geral, que é a análise de escalas. Mas antes disso, nós precisamos estabelecer algumas regras básicas para que esse tipo de análise seja bem sucedida. A regra número 1 é que é importante, na realidade, é obrigatório que sempre se delimite de maneira inambígua o seu sistema, o sistema que você vai analisar. Assim como acontecia lá na termodinâmica, como vocês devem se lembrar, e acontece sempre na realidade. Mesmo quando você tem modelos diferenciais parciais ou ordinários, você faz a delimitação do seu sistema a partir das suas condições de contorno. No entanto, em análise de escalas, nós vamos ver que nós somos levados a relações algébricas entre as ordens de grandeza das diversas variáveis envolvidas, portanto, não sendo possível impor condições de contorno, ok? Por isso, nós estamos aqui enfatizando que deve-se delimitar o seu sistema de maneira inequívoca, até para você não acabar, por exemplo, com dimensões, comprimentos característicos fora da realidade do seu sistema e um tanto arbitrários, por exemplo. Ok? Trazendo então para o âmbito da transferência de calor por convecção e também da mecânica dos fluidos, o nosso sistema pode ser tanto todo o escoamento, quanto apenas parte dele que tem alguma característica em comum, como por exemplo nós vamos ver no caso da camada limite. A segunda regra, ela nos diz que equações implicam que os dois termos dominantes, não importam se estão do lado esquerdo ou do lado direito da equação, os dois termos dominantes, os dois termos com as maiores ordens de grandeza, esses dois termos terão, se eles estão relacionados em uma equação, eles terão a mesma ordem de grandeza necessariamente. A terceira regra nos diz que, seja C, um termo C, dado pela soma de dois termos, soma do termo A com o termo B, nós temos dois casos para análise de escalas. O primeiro caso nos diz que se a ordem de grandeza do termo B for maior do que a ordem de grandeza do termo A, então o termo B dominará essa soma aqui e a ordem de grandeza da soma será igual à ordem de grandeza do termo dominante B. Já se nós tivermos que a ordem de grandeza do termo B é equivalente, é igual à ordem de grandeza do termo A, nenhum dos dois termos domina a soma e vamos ter que a ordem de grandeza da soma, a ordem de grandeza do termo C, será igual à ordem de grandeza do termo B, que por sua vez, até pela suposição inicial, será da mesma ordem de grandeza do termo A. Ok? Aqui cabe uma nota sobre notações, né? Esse tio aqui será utilizado ao longo do curso para significar da ordem de. A mesma lógica é válida para quando tivermos subtrações, inclusive os mesmos resultados apresentados nos dois casos. Apenas estamos omitindo a subtração para simplificar a apresentação das regras, mas basicamente a mesma coisa é válida quando você tem uma subtração entre dois termos. Já a quarta regra nos diz que, seja C, um termo C dado pelo produto entre dois termos A e B, então nós temos que a ordem de grandeza do termo C será igual ao produto da ordem de grandeza do termo A pela ordem de grandeza do termo B. O mesmo é válido para quocientes. Por exemplo, se nós tivermos a ordem de grandeza de um termo C, que é igual à ordem de grandeza de A sobre B, nós vamos ter então que a ordem de grandeza de C será igual à ordem de grandeza de A sobre a ordem de grandeza de B, de maneira absolutamente análoga ao que aconteceu com o produto. Para simplificar a notação, a partir de agora nós não vamos mais utilizar
essa notação com O maiúsculo, colocando a variável entre parênteses. Nós vamos simplesmente usar o símbolo da variável. Ou seja, sempre que estivermos fazendo uma análise de escalas, nós vamos representar ordem de grandeza, por exemplo, de um termo A, como sendo equivalente a simplesmente colocar o A lá, só para simplificar a notação e a apresentação da análise de escalas. Vamos agora empregar a análise de escalas a um problema simples de condução de calor. Ao longo do curso, iremos aplicá-la a problemas cada vez mais desafiadores, mas é importante começar com um problema simples justamente para que tenhamos uma noção de como se dá uma análise de escalas sem muitas complicações. A situação física que iremos analisar é a de um sólido semi-infinito, ou seja, um sólido cujas dimensões são muito maiores, as dimensões físicas são muito maiores do que o comprimento característico dos fenômenos que estamos interessados. Esse sólido está em contato com uma de suas interfaces, ele está em contato com um reservatório térmico de temperatura TW, que é constante ao longo da interface entre o sólido e o reservatório térmico. Além disso, nós vamos assumir que as propriedades termofísicas são constantes e que as únicas variações relevantes, tanto da temperatura quanto das demais propriedades, se dão na direção vertical, se dão na direção da coordenada y. Perfeito? O modelo de condução de calor para essa situação física nos diz que a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo tem que ser igual à difusividade térmica, que nada mais é do que a razão entre a condutividade térmica e o produto da massa específica pelo calor específico à pressão constante. Essa difusividade térmica, então, multiplicada pela derivada segunda da temperatura em relação a y, em relação àquela coordenada na direção vertical. Inicialmente, a temperatura do sólido é igual a uma temperatura T infinito. Já pela própria definição da situação física, a temperatura na interface, a temperatura quando y é igual a zero, vai ser igual à temperatura do reservatório térmico pelo princípio de continuidade da temperatura nas interfaces. Ou seja, nós vamos ter que temperatura quando y for igual a zero é igual a TW. Já quando nos afastarmos infinitamente da interface, não há como essa parte do sólido já ter sentido a influência lá do contato com o reservatório térmico, portanto a temperatura será igual à temperatura a que o sólido está sujeito inicialmente, T infinito. Para aplicarmos a análise de escalas a esse problema, nós temos que delimitar inicialmente o sistema que iremos analisar. Nesse caso, estamos interessados na zona que sente os efeitos do contato entre o sólido e o reservatório térmico, naquilo que vamos chamar de zona termicamente afetada. Essa zona, por sua vez, tem uma espessura que nós vamos chamar de delta. Vamos então aplicar a análise de escalas a esse modelo diferencial parcial de condução de calor para ver a que resultado chegamos da relação entre as ordens de grandeza das diversas variáveis envolvidas nesse problema. Vamos começar com a ordem de grandeza da derivada parcial da temperatura em relação ao tempo. A ordem de grandeza desse termo é dada pela razão entre a ordem de grandeza da diferença de temperatura e a ordem de grandeza do tempo decorrido. Por sua vez, pela regra que nós havíamos delimitado de que equações significam que os dois termos dominantes, como nós só temos dois, é válido para esses dois termos, né? Nós temos que equações implicam que as ordens de grandeza desses dois termos dominantes são equivalentes.
Então nós temos que ΔT sobre T, a ordem de grandeza da diferença de temperatura, dividida pela ordem de grandeza do tempo decorrido, tem que ser equivalente à ordem de grandeza do termo à direita da equação. Ou seja, tem que ser da ordem de alfa, a difusividade térmica, vezes a ordem de grandeza da diferença de temperatura, ΔT, dividido pela ordem de grandeza de Y, que, como definimos nosso sistema como sendo essa zona termicamente afetada de espessura delta, nada mais vai ser do que delta elevado ao quadrado, uma vez que temos a derivada segunda. Rearranjando então e cortando dos dois lados da relação de equivalência o ΔT, nós temos então que a ordem de grandeza do delta da espessura da zona termicamente afetada o delta será da ordem de a raiz quadrada do produto da difusividade térmica pelo tempo decorrido. Ou seja, a espessura da zona termicamente afetada aumenta com a raiz quadrada do tempo decorrido a partir do momento em que nós temos uma temperatura uniforme no sólido igual a T infinito. Esse problema de condução de calor aqui também conta com solução exata analítica, solução exata entre aspas, tanto por transformada de Fourier quanto por similaridade, que inclusive nós vamos utilizar bastante ao longo do curso. Portanto, na solução exata entre aspas, porque está sujeita às idealizações do próprio modelo, né? E também envolve uma solução de uma equação numericamente, tá? Então não é propriamente uma solução exata no sentido estrito. No entanto, essa solução nos diz que esse mesmo delta, essa espessura da zona termicamente afetada, será igual a 3,64 vezes a raiz quadrada do produto da difusividade térmica pelo tempo decorrido. Repare que os dois resultados, um resultado da análise de escalas e o resultado da solução analítica associada a esse modelo diferencial parcial, se diferenciam por um fator menor do que 10, ou seja, estão aproximadamente na mesma ordem de grandeza. Além disso, a análise de escalas foi capaz de prever o comportamento da espessura da zona termicamente afetada em função dos outros parâmetros, como por exemplo a difusividade térmica e o tempo decorrido ao longo do processo. Okay? E é justamente nisso que reside a utilidade da análise de escalas, apesar de ela não te fornecer um resultado numericamente perfeito, na realidade nada fornece, ela te dá uma noção muito boa de como as diversas variáveis se relacionam. E há um custo intelectual muito menor do que você fazer uma solução mais exata entre aspas, que vai envolver uma análise, por exemplo, de transformada de Fourier, vai envolver eventualmente, como acontece nesse caso, a solução numérica de algumas constantes, e que, portanto, tem um esforço, demanda um esforço muito maior do que essas manipulações aritméticas que fizemos para obter esse resultado aqui da análise de escalas. Portanto, nós temos que ver que a análise de escalas será extremamente útil para analisar problemas extremamente complexos que envolveriam até mesmo a solução por CFD, por exemplo. A análise de escalas pode ser muito útil para que possamos evitar esse tipo de complicação.